Fazer a gravação hoje numa boa. Quando vocês quiserem me interromper, não levantem a mãozinha. Falem direto, porque eu vou estar na tela lendo o texto, não vou ver vocês levantar a mãozinha. Então, quem for querendo comentar o texto, se eu não fizer uma pausa, pode me interromper. Pode me interromper no meio e a gente vai debater daí, que é o gostoso da leitura em conjunto, né? É a gente fazer esse momento com a conversa, né? Bom, acho que aqui ele já está gravando. Tá gravando. Vamos começar a leitura, então. O texto de hoje, gente, foi uma recomendação do nosso digníssimo Jário. Ele me pediu que a gente começasse por esse texto dele aqui, que é um texto que ele apresentou faz pouco tempo, num curso que ele está fazendo também, um curso por fora da CEPAPEC, que é o Psicanálise Brasileira, e está sendo um curso bem interessante, assim, com uns textos bem provocativos do Jairo, né, como a gente conhece. O nome do texto é Você Não Sabe o que Pode Fazer um Negro, por uma psicanálise capoeirista, e é do próprio Jairo. Este artigo propõe uma psicanálise capoeirista como torção ética da clínica diante do racismo, do desmentido colonial e da branquitude institucional. A partir de Ferenczi, da capoeira e do pensamento negro latino-americano, sustenta que o sujeito racializado não chega ao setting fora do território, do trabalho, da linguagem e da necropolítica. A ginga é tomada como operador epistemológico para repensar técnica, transferência, contra-transferência e escuta. Vamos ao texto, então. Começa com um provérbio muito bonito africano, né? Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. Escreva este artigo a partir da recusa de aceitar que a psicanálise continue falando de sujeito como se esse sujeito não tivesse pele, território, sotaque, polícia na esquina, escola que o humilhou, mercado de trabalho que o vigiou, instituição que o tolerou apenas como exceção e Estado que aprendeu a administrar a sua morte como rotina. Quando afirmo a necessidade de uma psicanálise capoeirista, não estou propondo uma ornamentação afro-brasileira para uma clínica que permaneceria intacta em seu centro europeu. Proponho uma torção. Trago a capoeira para a roda, como filosofia do corpo negro em luta e que desloque a própria psicanálise de zona de conforto, obrigando-a a interrogar sua branquitude institucional, sua neutralidade abstrata, suas formas de autorização e seus modos históricos de desmentir a dor dos sujeitos racializados. Não se trata de abandonar os teóricos, mas de fazer com que a clínica seja atravessada pela história concreta do Brasil, isto é, pela escravidão, pela abolição inconclusa, pelo mito da democracia racial, pelo dispositivo de racialidade. Pelo pacto narcísico da branquitude e pela necropolítica cotidiana que transforma corpos negros em alvos administrativos da morte. A pergunta que sustenta este texto não é simplesmente o que a psicanálise pode dizer sobre a capoeira, mas o que a capoeira
pode fazer com a psicanálise? A primeira pergunta ainda preserva a soberania da disciplina, pois a psicanálise observaria a capoeira como objeto cultural, interpretaria seus símbolos, traduziria seus movimentos, reduziria a roda a uma cena analisável a partir de categorias previamente dadas. A segunda pergunta inverte o jogo, pois a capoeira deixa de ser objeto e passa a ser operador epistemológico. Ela interroga o consultório, a formação, a técnica, a transferência, a contra-transferência, a escuta e a própria noção de sujeito. Por isso, afirmo que não me interessa uma psicanálise que se aproxima das margens para colonizá-las conceitualmente. Interessa-me uma clínica que aceite perder a compostura colonial, que aprenda com a ginga, que reconheça o trauma real, que não desminta o racismo e que compreenda o território como produção de subjetividade. Pois, como ensina Milton Santos, o espaço não é cenário neutro, é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações, isto é, o quadro material e histórico, no qual a vida acontece e no qual a desigualdade também organiza. Só um momentinho, deixa eu ver aqui. Chegou mais uma pessoa, bem-vinda, querida. Estamos já na leitura, dá para acompanhar aqui pelo textinho do lado ou aí no PDF. Daqui até aqui achei muito interessante, né? Texto. E essa parte que ele fala que o espaço não é um cenário neutro, né? Mas é um sistema de objetos e ações. Objetos e ações, né? Um conjunto indissociável, um quadro que é tanto material, e daí nós temos todas as peculiaridades da margem, né, da periferia, enquanto escassez, enquanto dificuldades, né? E histórico. Então, toda uma luta histórica, né? Quando a gente fala do povo negro, quando a gente fala dos LGBTs, quando a gente fala das mulheres, né? Acho que todas essas pessoas que vivem na margem, né? Elas têm um histórico de agressões, de violências e de lutas das quais elas fazem parte, que a gente precisa levar para dentro do setting, né? Que a gente precisa perceber isso nessa pessoa, né? Na história de vida dessa pessoa. Como algo importante, né? Como algo que também ajudou ela a se organizar como sujeito, né? A psicanálise capoeirista que proponho nasce, portanto, em uma encruzilhada. Olha Exu, hein? De um lado, a linguagem ferenciana, com sua crítica à hipocrisia profissional, sua elasticidade técnica, sua atenção ao trauma real, sua recusa da neutralidade gélida e sua denúncia do desmentido como segundo tempo traumático. De outro, o pensamento negro radical brasileiro e afrodiaspórico, e os estudos sobre capoeira, que a pensam como filosofia, ética, corporalidade e produção de conhecimento. O que se busca nessa articulação não é uma conciliação fácil entre clínica e sociologia, mas uma tensão produtiva,
onde o inconsciente não se reduz à estrutura social, mas a estrutura social atravessa o modo como o sujeito se constitui, sofre, deseja. Só um pouquinho aqui. Vou deixar entrar mais uma pessoa. Olá, querida, já estamos na leitura. Pode acompanhar aqui ao lado. Deixa eu ver aqui, para não me perder onde eu estava. A estrutura social atravessa o modo como o sujeito se constitui, sofre, deseja, recalca, fala, cala, ama, teme, se defende e se reinventa. No Brasil, o sujeito do inconsciente não chega ao divã fora do navio, da senzala, da favela, do manicômio, do terreiro perseguido, do ponto eletrônico, do camburão, da escola que corrigiu sua língua e do consultório que muitas vezes confundiu sua denúncia com fantasia. Boa noite, querida. Estamos na página 2 já. Vamos entrar no tópico: o tempo espiralar da roda e o desmentido colonial. Quem que quer falar? Eu só disse boa noite, desculpa assim essa entrada atrasada, porque eu também vou ter que sair, mas queria ouvir um pouquinho, tá? Tá bom, querida. Chega junto. Vamos com a gente aqui. Vamos escutando e debatendo. Por enquanto, o pessoal está quietinho. O escravo que se senta à mesa de seu senhor deixou de ouvir o clamor da senzala. Que frase, né? Forte, mas bem verdadeira, né? Quem já viu aquele filme Django Livre, né? Tem um papel do negro da Casa Grande, né? E ele fica assim mesmerizado, né, com o Django e acha aquilo horrível. Como é que pode um negro ser livre, montar cavalo, portar arma, desafiar, né? Ele fica contra o Django, né? Então é incrível, mas infelizmente há oprimidos, né, que se deixam seduzir pelos opressores, né, e se acreditam aliados, inclusive, destes opressores, sem nunca ser. Nunca serão aliados verdadeiros desses opressores, né? Mas tem essa ilusão de que são adotados por essas pessoas, né? Que vão ter alguma benesse, enquanto na verdade estão sendo usados, né? Também. Pensar a capoeira exige, antes de qualquer aproximação apressada, recusar sua redução folclórica. A capoeira emerge de uma experiência histórica radical, forjada no interior da violência colonial, da diáspora africana, da escravização, dos portos, das senzalas, dos quilombos, das ruas, dos mercados, dos becos, dos terreiros, das festas populares e dos territórios onde o corpo negro precisou inventar modos de continuar vivo. Não se trata de localizar uma origem pura, única, transparente, como se a capoeira pudesse ser devolvida a uma certidão de nascimento arquivada pelo próprio colonizador. Vamos deixar mais uma pessoa entrar aqui.
Boa noite, Fabi. Estamos na página 3. Ok, boa noite. Boa noite. A capoeira é travessia, recomposição, memória corporal, técnica de sobrevivência, filosofia de mundo. Ela carrega parentescos com matrizes centro-africanas, com jogos corporais, ritmos, cosmologias, lutas e danças transladas no Atlântico, mas se constitui também como invenção afro-brasileira no interior de uma história marcada pela morte e pela criação. O colonialismo tentou transformar o corpo negro em máquina de trabalho, objeto jurídico, propriedade econômica e coisa sem alma. A capoeira respondeu fazendo desse corpo um arquivo vivo de inteligência, malícia, segredo, ritmo e agência. Por isso, quando digo que a capoeira é uma teoria de corporeidade do povo negro, estou afirmando que ali há pensamento. Pensamento que não se organiza prioritariamente pela abstração cartesiana, mas pela dobra do corpo, pela esquiva, pela queda, pela negativa, pelo canto, pelo berimbau, pela circularidade da roda e por uma pedagogia da presença que aprendeu a falar mesmo quando a língua dominante só autorizava o silêncio. E como é bonito, né, gente? A gente vê a roda de capoeira. A primeira vez que eu vi ainda não tinha aquele boom, né, que teve depois e se tornou esporte, né, e tudo mais. Foi lá pelos idos dos anos 80, na Bahia, lá em Ilhéus, e eu fiquei tão encantada, porque eu nunca tinha visto, né, nem na televisão nunca tinha aparecido. Então, quando eu vi, eu fiquei assim enfeitiçada por aquele movimento, pela canção, né, pela ginga dos corpos. Foi muito bonito assim a apresentação para mim da capoeira. E escutar o Jairo falando da capoeira como uma forma que a gente pode entrar na psicanálise periférica foi muito potente também. A roda de capoeira condensa essa inteligência histórica em uma cena aparentemente simples, mas conceitualmente abissal. Há um círculo, há um canto, há um berimbau, há corpos que entram e saem, há perguntas e respostas, há jogo e há perigo. Mas o que se passa ali não pode ser lido apenas como dança, luta ou performance. A roda é um regime de transmissão. É nela que o passado retorna sem se repetir mecanicamente. Retorna como ritmo, como advertência, como memória, como fundamento e como criação. Olha que importante, né, gente? É um resgate, né? É o resgate de uma tradição que nasceu como luta contra o apagamento, né? Uma luta contra a domesticação, né, desse povo que foi abduzido, né? O tempo da roda não é o tempo linear da modernidade colonial, que imagina o passado como etapa superada e o progresso como marcha inevitável. O tempo da roda é espiralar, porque faz o ontem comparecer no hoje. Olha a frase, porque faz o ontem comparecer no hoje, não como peso morto, mas como força ativa.
O berimbau não acompanha o jogo como música externa. Ele organiza uma temporalidade própria. O canto não decora a cena, ele convoca uma comunidade de vivos e mortos. A ginga não é apenas movimento inicial, é uma ontologia prática, uma forma de estar no mundo sem se deixar capturar inteiramente pelo mundo que nos nega. Quando o corpo ginga, ele não está apenas se movendo. Ele recusa a fixidez colonial que sempre quis capturar o negro em identidades imóveis: escravo, perigoso, dócil, exótico, folclórico, criminoso, atleta, atração turística. A ginga desorganiza o olhar do Senhor porque não se entrega plenamente à leitura do Senhor. Ela finge que vai e não vai, recua para avançar, baixa para sobreviver, brinca para não morrer, sorri sem abandonar a lâmina crítica da memória. É importante aqui o que ele diz, né? Que a ginga desorganiza o olhar do Senhor, porque não se entrega plenamente à leitura do Senhor, né? Então, como é importante esse movimento que tá ali a olhos vistos, mas ao mesmo tempo é um segredo, né? Então, é algo que convoca os que estão ali partilhando desse sentimento, né, de estar fora de casa, de estar sendo oprimido, né? Todo esse sentimento ali fica dentro da roda, né? E quem olha de fora não compreende, não consegue entender o que está se passando ali, né? Como eles estão conversando entre si, né? E trocando. E o Jairo falou de uma coisa muito interessante que eu não sabia, que cantando as músicas, né, da capoeira, eles davam pontos um para o outro, de coisas que tinham acontecido na fazenda, de lugares por onde podiam fugir, né, davam pistas uns aos outros de coisas que eles não podiam conversar entre si para não serem ouvidos pelo Senhor. Então eles iam recitando, né? E nesse recitar continha informações em código também para que eles se atualizassem, né? Entre si, trocassem ideias. Essa potência, justamente por ser potência, foi perseguida. O Estado brasileiro nunca perseguiu a capoeira apenas porque ela produzia desordem. Perseguiu-a porque reconheceu nela uma gramática política do corpo negro. No século XIX e no início do século XX, a capoeira foi intensamente reprimida, sendo associada à vadiagem, à perturbação da ordem, à violência urbana, à insubordinação e à ameaça pública. A perseguição policial ao capoeira não pode ser separada da perseguição ao corpo negro em circulação. O problema não era somente a navalha, a rasteira ou a possibilidade de confronto físico. O problema era o negro livre, em movimento. Assim como não permitiam também os terreiros, né, gente? Muito triste. Tentaram apagar de todas as formas, né? Esse povo no seio do Brasil, depois de terem trazido eles à força para cá, né? A abolição formal. Deixa eu comentar uma coisinha. Quando você fala Pode. dessa mobilidade
né, do negro, que eles preferiam o negro imóvel, né? E se sabe que tinha, né, uma peça, um móvel, né, que ficava do lado da cama, que a gente chamava de criado mudo, lembra? Uhum. Era isso que eles queriam dos negros, um criado mudo, né? Mudo, surdo, cego e assim, totalmente imóvel. Mas essa conversa da capoeira que você está trazendo, esse lado da morte, é assim, a ancestralidade, né, presente, essa vivência ancestral que dá essa força, né, essa energia para o gingado, né? É muito interessante essa perspectiva. É muito linda, né, Elisa? E como o Jairo consegue ir tramando com isso ideias que a gente vai compreendendo, né? Aonde a gente pode ir aplicando a psicanálise, né? Como a capoeira vai tomando também esse lado do conhecimento, de uma forma de conhecimento da gente conhecer o povo negro e trabalhar com ele em clínica, né? Então, todos esses comentários que ele está fazendo da capoeira estão enriquecendo a nossa visão desse sujeito que vai chegar na clínica para nós, né? Então, como é importante mergulhar na cultura, né? Na cultura, para a gente ser menos eurocêntrico, né, gente? A gente não colocar direto o que vem lá de fora, que é muito bom e tudo mais, mas colocar aquilo colonialmente sobre as nossas formações aqui no Brasil, né? Sobre o nosso povo aqui. Né? É importante a gente ter uma visão histórica, uma visão social do Brasil, né? Para adaptar, essa é a palavra, adaptar para a nossa realidade esses conhecimentos, essas técnicas que vêm de fora. A abolição formal, desculpa, tem alguém que quer conversar? Sou eu. Fala, O meu Jairo, bem. o Jairo já abriu a sala do Ah, curso. tá. A gente vai demorar mais um pouquinho ainda. Eu achei que era às 8 horas esse curso dele. A gente vai demorar ainda mais um pouquinho. Quem quiser ir, e claro, eu não vou segurar vocês aqui, né? Por favor. Mas eu vou ler mais um pouquinho ainda antes de terminar aqui, para não Se ficar tão alguém curto. puder, se alguém puder mandar o link também lá no grupo, não sei se pode, Tô né? incomodando aqui. Acho que no grupo, acho que não, né? Só para quem tá inscrito. Mas eu não recebi o link também. E eu não consegui entrar no grupo, mesmo tendo me Ah, inscrito. é? Se puder Eu também mandar me também. inscrevi. Eu Se também me puder mandar o inscrevi e link não aqui no foi chat enviado. pra gente que se inscreveu. Tá. Depois eu vou dar uma olhadinha. Eu acho que veio para mim por e-mail. Eu vou Não dar deu, não depois uma veio. olhada no e-mail e mando ali no nosso grupo, sim. Obrigado. Desculpa interromper a Não, leitura. capaz, gente. Eu tô aqui Ah, pensando também, nossa, eu preciso descobrir o link que eu não a recebi. gente, a gente se ajuda, a gente se segura pela mão aqui. Sim. Bom, vamos ler mais um pouquinho, então, antes de fechar aqui. A abolição formal da escravidão não dissolveu a gramática escravista do poder. Ao contrário, a Primeira República precisou inventar novos dispositivos para administrar aqueles corpos que já não podiam ser juridicamente possuídos. Ai, gente, isso me dá uma dor ler, sabe? Quando eu leio esse tipo de coisa, que as pessoas foram degradadas ao nível de coisas que se vende, se compra, se possui, ah, meu Deus. Mas continuavam sendo socialmente temidos. Daí a criminalização da capoeiragem no Código Penal de 1890, que inscreve no campo jurídico aquilo que a sociedade branca já havia produzido no campo imaginário, o negro como risco.
A capoeira foi tratada como caso de polícia, porque o corpo negro, quando não se dobra à docilidade esperada, é imediatamente convertido em ameaça à ordem. Isso ainda hoje, né, gente? Ainda hoje tem esse ranço. Eu vejo que as pessoas esperam um negro sorridente, um negro bom vivant, né, que leve tudo na esportiva, que seja muito respeitoso, carinhoso, muito condescendente, né, que abaixa a cabeça para os brancos. Agora, um negro que vai na mesma linha, que não se dobra, né, um negro que se coloca de igual para igual, que eleva a própria voz, que coloca-se como sujeito, né, e reivindica certas coisas, esse negro já é visto assim, meu Deus, né? Como ele é ameaçador, como ele é perigoso, e pode ser que seja um criminoso, e pode ser que seja alguém que vai me agredir, que vai vir uma violência até física contra mim. É uma paranoia que eu acho que só pode ser explicada pela culpa, né? Uma culpa daquela branquitude de ter feito coisas horríveis com essas pessoas e ficarem esperando quando essas pessoas vão se vingar de volta, né? Quando que vai vir o troco, né? A reciprocidade de tudo que foi feito naquela época. Então é um medo, né? Uma paranoia. A repressão à capoeira, portanto, não é uma nota lateral da história cultural brasileira. Ela é um capítulo central da gestão racial da cidade, da cidadania e da subjetividade negra. O açoite, a prisão, o trabalho compulsório, a vigilância das ruas e a patologização moral dos capoeiras compõem uma mesma maquinaria. Impedir que o corpo negro faça de sua própria presença uma política. A colônia não é apenas um regime econômico, mas uma organização sensível do mundo, uma divisão do espaço, da linguagem e da possibilidade de respirar. Tem um videozinho, vou ver se eu acho isso. Tem um videozinho que mostra como era, faz uma reconstrução por aí, assim, de como era o Brasil colônia, né? A rotina na Casa Grande, na Senzala. E, e é bem didático, embora ali pareça de uma forma muito bonitinha as coisas, assim. Mas mesmo aparecendo as coisas de forma bonitinha, já dá um efeito muito, um mal-estar, um efeito claustrofóbico, um efeito de negação, sabe? A gente fica negando que aquilo ali um dia existiu, sabe? É muito forte, assim. E olha que a dramatização deles não foi das mais pesadas, né? Foi um videozinho bem leve, assim. No Brasil pró-escravista, essa divisão não desaparece, ela se metamorfoseia. O negro deixa de ser propriedade legal, mas continua sendo produzido como sujeito, como suspeito. Olha meu ato falho, hein? Continua sendo produzido como suspeito. Deixa de ser escravizado formalmente, mas continua sendo empurrado para a precarização do trabalho, para o controle policial, para a desqualificação moral e para a exclusão dos lugares de prestígio. A capoeira, nesse quadro, torna-se intolerável, porque transforma o corpo perseguido
em corpo estratégico. Ela ensina o corpo negro a não se oferecer passivamente ao golpe, a ler a cena, a deslocar o eixo, a cair sem se entregar, a levantar sem pedir autorização. Olha que importante, né? Ensina toda uma resistência, né? Ensina o corpo negro a não oferecer passivamente ao golpe. Né? Mais tarde, quando a capoeira passa a ser parcialmente valorizada como símbolo nacional, o que se opera não é reparação, mas uma forma sofisticada de desmentido. A mesma sociedade que criminalizou o corpo negro passa a celebrar sua expressão corporal desde que ela possa ser higienizada, embranquecida, esportivizada, domesticada e convertida em patrimônio administrável. A passagem da capoeira para academias, sua aproximação com projetos de educação física, sua incorporação em narrativas de identidade nacional e sua inscrição no imaginário da democracia racial revelam um movimento ambíguo. Aquilo que antes era perseguido como perigo negro passa a ser tolerado como cultura brasileira, desde que seus fundamentos raciais, políticos e insurgentes sejam neutralizados. Assim, a capoeira, mesmo reconhecida pelo discurso hegemônico, permaneceu situada em uma visibilidade regulada, segregada, continuamente capturada por estereótipos e pelo consumo cultural. Mestre Bimba e Mestre Pastinha, cada um a seu modo, foram decisivos para a reorganização pública da capoeira no século XX. Mas a institucionalização da prática não eliminou a desigualdade estrutural que seguia marcando seus mestres e praticantes. Aqui, gente, né? É incrível como o capitalismo ele consegue absorver, né? Trazer para dentro dele, fagocitar, né? Comer, digerir qualquer coisa que seja insurgente, que seja um movimento alheio a ele, né? Ele consegue incorporar isso e fazer isso render, fazer isso virar dinheiro, fazer isso estar a favor dele, né? Rodando e dentro, né, do sistema, né? Funcionando dentro do sistema. É incrível para tudo, né? Para qualquer manifestação cultural de todo tipo, música, arte, plástica, né? Literatura, todos esses movimentos, né? São rapidamente, quando se vê que tem interesse, né? Que mobiliza as pessoas, que as pessoas estão agindo, né, interagindo com aquela cultura, com aquele determinado item, né, pronto, já fisga aquilo, já vira outra coisa. Tem alguém com a mãozinha levantada? Tem. Eu leio isso. Oi, eu estava tentando levantar a mão, não estava conseguindo. Agora foi. Eu achei essa parte, assim, um tapa na cara, assim, porque é um ponto que eu não tinha, assim, pensado, né, da questão, porque a gente vê as rodas de capoeira e toda essa institucionalização mesmo que é feita em torno, e aí a gente pensa, nossa, que legal, né, enfim. E aí quando vê realmente, né, essa busca desse embranquecimento, né, e isso, e aí é interessante até, porque mesmo nesse sentido,
ainda há uma recusa, por exemplo, né, eu trabalho em escola, e um professor de educação física lá, ele, um cara bem nojento, aqueles, né, e ele já teve várias falas muito problemáticas em vários sentidos, e um cara branco, né, e ele pegou e falou assim: "Ai, a gente tem formação, tem que dar, capoeira para as crianças, mas, ai, eu vou ensinar e vem reclamação dos pais, aí eu não ensino também". É porque também eu acho errado essa coisa de dar ensino religioso na escola. Minha filha mesmo aí ele já emendou, né, minha filha mesmo tem lá na escola ensino religioso, eu não coloco para ela assistir, que eles ficam ensinando coisa de capeta para eles. E aí, tipo, essa própria associação que é feita, né, dentro e de uma forma, assim, mesmo com todo esse movimento de institucionalização e embranquecimento, ainda assim, né, é visto de uma forma de extremamente, assim, violenta, racista, enfim. E aí achei muito interessante o jeito que o Jairo colocou aí nessa parte. Verdade. Apesar de todo embranquecimento, né? Ainda, né? Muito E preconceito. bom que ainda tem essa associação, né? Por um lado ainda é bom, assim, porque ainda, mesmo assim, ainda consegue se manter enfim, e ter, né, toda a cultura mesmo, né, de onde veio. Sim. Elisa, querida, pode falar. Então, como estava trazendo, né, que ficou institucionalizado. Então, é uma coisa assim que parece que ela fica vazia, né? Sem o simbolismo mesmo, sem aquela coisa da ancestralidade. É uma coisa que fica como cantando lá a musiquinha, que é uma música que muitos conhecem, né? Da capoeira, né? Mas sem aquele significante mesmo, né? Se for pensar em símbolo, significante, significado, é vazia, né? As pessoas fazem um exercício como está fazendo ginástica só, né? Um ponto perfeito, é isso, né? As pessoas jogam a capoeira sem ter nenhum embasamento histórico, sem entender o sentido daquilo, né? Os significantes que estão em jogo ali, né? Foram sequestrados por uma lógica que é só capital, né? É só um exercício físico qualquer, né? Deixou de ser uma manifestação cultural, deixou de ser uma forma de comunicação, né, entre essas pessoas vulnerabilizadas, né? Deixou de ser uma forma de força, né? De arranjar força, de arranjar estratégia, de arranjar tática, né? Para lidar com a opressão do branco, né? Deixou de ser tudo isso para ser mais, né? Mais um fitness, mais, né? Isso. Isso é muito triste, né? Essa apropriação cultural, assim, muito triste. A cultura negra no Brasil frequentemente é admitida como emblema nacional, ao mesmo tempo em que os sujeitos negros que a produziram permanecem excluídos dos benefícios materiais, simbólicos e institucionais dessa consagração. É esse o ponto em que o mito da democracia racial revela sua operação mais perversa, pois ele não nega a presença negra, ele a captura. Ele não apaga a capoeira, ele a transforma em prova da harmonia nacional. E, ao fazer isso, recobre a violência histórica como uma narrativa conciliatória. Lélia Gonzalez nomeou a neurose cultural brasileira como uma estrutura marcada pelo recalque da africanidade e pela recusa em reconhecer que aquilo que se chama Brasil
foi profundamente constituído por línguas, corpos, ritmos, saberes e cosmologias negras. O racismo brasileiro, portanto, não se sustenta apenas pela exclusão direta. Ele também opera pela apropriação amorosa, pela celebração seletiva e pela inclusão subordinada. A capoeira entra na nação, mas entra vigiada. O corpo negro aparece, mas aparece regulado. A roda é aceita desde que não denuncie o chão de sangue sobre o qual foi obrigada a girar. Gente, vou só terminar essa página e daí a gente encerra. Quem quiser fazer um comentário daí para finalizar o texto a gente faz. E vamos para o nosso outro cursinho, quem tiver de lá. A professora Sueli Carneiro permite adensar essa leitura ao formular o dispositivo de racialidade como uma arquitetura de produção do outro, como não ser, isto é, como fundamento negativo a partir do qual o sujeito hegemônico se afirma como medida universal do humano. Olha que frase para iniciar esse parágrafo, né? A racialidade como uma arquitetura de produção de uma alteridade como não ser, né? O negro como não ser, ou seja, o que o branco não é, né? A partir do qual o branco, então, se coloca como o ser humano universal, né? Queridos, vocês gostaram do texto? Como é que tá para vocês a leitura? Senti falta de ter gente comentando. Elisa e Lei maravilhosos, né? Comentando, muito queridos, mas faltou tanta gente conversar. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tá sendo rapidinho o nosso encontro, né? Tá sendo cortadinho, mas eu espero que vocês tenham aproveitado e que venham com a gente mais vezes. Venham com tudo, venham para conversar, para contestar, para agregar, né? Venham trazer suas experiências também com a gente. Eu aprendo muito com você. Você tem um jeito para trazer o texto falado, né? Comentado também, que me ajuda bastante. Tudo fica. O texto que parece chato, às vezes, eu não estou conseguindo entrar, né, captar o sentido, aí fica tudo mais fácil com você. Que gostoso, Elisa. Obrigada. Obrigada. Que bom. Ela tem que fazer, é preciso, né? Que bom. Assim a gente lê com gosto, né? Eu queria aprender até mais outras coisas. Tipo, eu acho que você até sabe Lacan, né? Gostaria de me ensinar também os textos de Lacan, porque eu vou estudar mais os textos de Lacan para poder ensinar, sim. Vou estudar mais. Por enquanto não tenho o suficiente ainda de estofo, mas vou ler e vou aprender para ajudar vocês também, com certeza. Tem jeito para a didática, né? Uma maneira também de ser muito tranquila, né? Para falar, para muito obrigada, meu bem. Né? Não acelera tanto e a gente capta mais fácil. Obrigada, querida. Olha que elogio gigante vindo de ti. Muito obrigada. Meus queridos, até a próxima semana, nesse horário mesmo, das 7 horas, tá? E a gente vai continuar, então, a partir da página 6. Depois eu deixo marcadinho ali no nosso grupo. Eu vou ver o link da sala do Jairo e já passo para vocês ali no grupo. Quem quiser vir junto, venha, tá? Até mais, pessoal. Obrigada, Paty. Beijo. Beijo.